O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, boa noite. A Fundação Ilumina lançou o seu Centro de Inovação para diagnóstico cada vez mais precoce do câncer. Com a estrutura física a ser instalada na usina de inovação do Monte Alegre, o Centro de Inovação da Fundação Ilumina será focado no diagnóstico e tratamento do câncer por meio do desenvolvimento tecnológico de modelos compartilhados de gestão e acompanhamento do paciente. O objetivo é de trazer novas tecnologias por meio de parcerias para diminuir o tempo entre o diagnóstico e tratamento, salvando desta forma cerca de 2.000 vidas ao ano. Atualmente, 80% dos pacientes chegam com diagnóstico em estágio avançado. A longo prazo, a ação preventiva do câncer poderá diminuir em até 17 vezes o investimento do governo no tratamento da doença. Esses dados foram apresentados pela fundadora e coordenadora dos projetos da Fundação, a cirurgiã de cabeça e pescoço, Adriana Brasil, que explicou como foi pensada a criação desse centro de inovação para buscar a doença em quem não tem sintomas. A Fundação Ilumina cresceu muito nos últimos 10 anos. Nós conseguimos uma verba para fazer o projeto de rastreamento ativo organizado, que por si só já é uma inovação, é uma inversão do modelo de saúde. E nós percebemos que para a gente progredir nesse processo do rastreio ativo organizado, ou seja, buscar a doença em quem não tem sintoma, nós precisaríamos de soluções para cada desafio da saúde na linha de cuidado do câncer. E, ao mesmo tempo, muito apaixonados, enquanto fundação, pela tecnologia, nós entendemos que no agronegócio, no sistema financeiro, existem soluções que se adaptam também para a saúde. E o mundo inteiro está formando hubs de saúde, que são concentrações de pessoas com soluções de partes, para que a gente consiga fazer diferença no todo. No nosso caso, é salvar 2.000 vidas. Salvar 2.000 vidas por ano tem que ter a ajuda da tecnologia, porque a principal questão é a conexão entre o paciente e o médico, a conexão entre o diagnóstico e o tratamento, a conexão entre a equipe transdisciplinar que faz com que esse paciente fique saudável durante o tratamento, que é a prevenção terciária. Então, esse centro de inovação nada mais é, assim como o Ilumina, do que o epicentro de uma possibilidade de compartilhamento de soluções, não só para a Fundação, mas para todos os entes que tratam câncer na cidade, seja público ou privado. O lançamento do Centro de Inovação contou com a presença de diversas autoridades. O secretário de Saúde, Pedro Melo, comentou sobre a importância da iniciativa. Nós sabemos que o câncer hoje é uma doença que está avançando, não só em termos de Piracicaba, São Paulo, Brasil, mas no mundo todo. E quanto mais precocemente você detecta a doença, supostamente você tem um tratamento mais barato e também tem a cura com mais rapidez e, consequentemente, com um índice muito próximo de 100%. Representando a Câmara, o vice-presidente vereador Pedro Kawai enalteceu o trabalho da Fundação Ilumina. As tecnologias avançadas nós temos no Brasil, as empresas que nós temos aqui em Piracicaba, inclusive já são referência no agronegócio, podem também se transformar em referência na questão da saúde, assim como a Ilumina é referência no atendimento e no diagnóstico precoce. Então, para nós da Câmara, que teve um papel importante na criação disso tudo, que foi depois que o prefeito Barges enviou para casa o projeto de doação do terreno, que em tempo recorde, em menos de 15 dias, a casa aprovou a doação do terreno. Então, a Câmara faz parte dessa história, faz parte desse processo de criação não só do Ilumina, mas em si dessas inovações, dessa melhoria no atendimento e na qualidade de vida do piracicabano. O Fórum de Gestão e Planejamento Territorial Sustentável da Câmara realizou mais um encontro para debater sobre o Plano Diretor de Desenvolvimento de Piracicaba. A 20ª reunião do Fórum de Planejamento Territorial Sustentável foi realizada na tarde da última quinta-feira na sala de reuniões do prédio anexo do Legislativo. A iniciativa é da vereadora Nancy Tami, em parceria com o gabinete do vereador Paulo Serra. Roberto Braga, do Conselho de Defesa do Meio Ambiente, o CONDEMA, e membro do Observatório Cidadão de Piracicaba,
apontou a necessidade de frear a expansão do perímetro urbano do município. Houve nos últimos anos uma expansão urbana desenfreada em Piracicaba e desordenada, né? Ocupando muitas vezes, né, boa parte das vezes, áreas de fragilidade ambiental e áreas também com pouca infraestrutura. Este engenheiro afirmou que a prefeitura precisa intensificar a fiscalização contra o surgimento de loteamentos clandestinos. O plano diretor não só contemplar a organização do solo, mas também contemplar punição para aqueles que não respeitam a organização do solo. Nancy apresentou alguns encaminhamentos discutidos nesse encontro. O próprio diagnóstico coloca para a gente algo que o fórum amadureceu e que traz aí alguns pontos principais para que isso ocorra. Ser mais participativo, a regularização dos instrumentos, a questão do estudo de impacto de vizinhança, estudo de impacto ambiental. Nós temos isso de uma forma elencada e hoje o encaminhamento foi para que pequenos grupos trabalhem as possíveis emendas dentro desse contexto que a gente quer a mudança. 2 audiências públicas já foram realizadas aqui na Câmara para a discussão do plano diretor de Piracicaba, que, se tudo der certo, será votado no mês que vem. A próxima reunião do Fórum de Planejamento Territorial Sustentável, que está discutindo a revisão do plano diretor do município, acontece no próximo dia 29. A Escola do Legislativo da Câmara de Vereadores promoveu uma aula sobre iniciação política. O desafio da doutoranda em Ciência Política Joyce Luz, no segundo encontro do curso de Iniciação Política, era esclarecer aos jovens da ETEC Coronel Fernando Febeliano da Costa, do Instituto Formar e outros inscritos, o conceito de cidadania. Para isso, abordou os conceitos de direitos civis, políticos e humanos, explicou as diferenças entre as políticas de equidade e de igualdade e ressaltou a importância do respeito às diferenças para o exercício da cidadania. Tudo de forma prática e dinâmica. Ensinar para o jovem o que é política de verdade. Política não é candidato, não é partido. Política, elas são atos e atitudes dos cidadãos. Então, hoje a ideia é trazer esse universo para o jovem. Por quê também? O jovem acha a política muito chata, não só jovens, adultos também. Então, a ideia é aproximar a política verdadeira dos jovens, né? E aproximar de uma forma mais divertida, mais dinâmica, trazer o que é a política de fato para eles. Eles vivem a política na realidade deles, mas eles não entendem como política. Então, hoje a gente vai aprender que, por exemplo, o buraco na rua é política, que o fato deles escolherem uma roupa de manhã é política, mas a gente não está acostumado a entender esses atos assim. Os alunos Pedro Pereira e Sara Crispim já compreenderam a explicação e gostaram de poder participar ativamente da atividade. Estou gostando muito dos aprendizados que eu estou levando. Por exemplo, as divisões do que é democracia, até onde ela vai, qual é o meu direito e qual é o meu dever, até onde os meus direitos podem interferir no outro. Isso é uma coisa que a gente vai levar para o resto da vida. Eu vou estar levando isso e a gente tem que desenvolvendo, a gente tem que ir praticando a nossa democracia e a nossa cidadania todos os dias. Além do que o Pedro falou, eu achei bem interessante as dinâmicas, porque a gente, além do conceito, a gente teve a prática nisso. Na democracia, a gente se organizou em grupo, a gente teve que resolver um problema dado por ele. Então, achei bem interessante isso daí, porque não ficou só no papel, sabe? E tá sendo bem dinâmico. Então, ela deixa a gente opinar. A gente não tá ali só para palestra ficar, uma estátua. A gente pode, falar, sabe? Eu acho isso bem interessante, porque quando a gente fala de democracia, acho que democracia é isso. Para a vereadora Nancy Tami, diretora da Escola do Legislativo, é preciso despertar nos jovens a sensação de pertencimento e de responsabilidade das escolhas políticas. Essa terra ficar melhor ou pior não depende só de quem está no poder. Depende de todos, inclusive de escolher bem, de participar dos espaços democráticos, de se entender parte mesmo, a questão do pertencimento. Entender que faz parte das mudanças que nós queremos, de ter um município melhor ou pior. Então, a Câmara, eu acho que além da legislação, fiscalização, ela tem sim esse dever e essa oportunidade até de promover o diálogo, de fazer com que a educação política do nosso município evolua cada vez mais. A terceira aula do curso será dada no dia 13 de novembro, às 14 horas. Proprietários do Centro do Idoso receberam homenagem pelos 5 anos de fundação.
Moção de aplausos proposta pelo vereador Ronaldo Moschini homenageou o Centro Dia do Idoso, Irmã Maria Luídia Moschini, pelos 5 anos de funcionamento em Piracicaba. O quadro alusivo foi entregue à coordenadora de serviços gerais da instituição, Teresita Maestro, que esteve acompanhada da representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Lúcia Santini, e da também diretora do Centro Dia do Idoso, Magali de Oliveira Santos. Teresita falou do trabalho social da instituição. A reportagem da TV Câmara. A gente sente que os idosos estão sendo bem atendidos, as famílias estão contentes com isso e a gente sente que é um trabalho necessário realmente aqui em Piracicaba, não para esses idosos somente, mas para muitos outros que estão aí sozinhos e que precisariam de um ambiente desses. Durante a entrega da moção de aplausos, foi exibido um vídeo que retrata o Centro do Dia Idoso aqui em Piracicaba. Vamos ver um trecho. O autor da homenagem disse que a entidade oferece atividades de recreação aos idosos durante o dia. Ali passam por 12 horas, almoçam, praticam artesanato, dançam, brincam, né, descansam, né, e nas famílias onde tem a dificuldade para mantê-los, né, sozinhos em seus lares. Então, esses familiares saem para o trabalho e esse idoso vai para o centro-dia, passa o dia lá e retorna ao seu lar, reintegrado à sua família todos os dias no final da tarde. 10 comerciários foram homenageados em solenidade na Câmara. São eles que nos acolhem, nos direcionam, nos atendem e nos ajudam muitas vezes a realizar sonhos. Os comerciários estão por toda parte e toda a dedicação ao seu trabalho foi reconhecida mais uma vez através de reunião solene na Câmara de Vereadores de Piracicaba, ao Dia do Comerciário. 10 homenageados, selecionados por meio de indicação de diversos estabelecimentos, representaram os mais de 20 mil comerciários da cidade. A solenidade foi realizada por autoria do vereador Marcos Abdala. Nosso dia a dia é bem corrido, né? Porque o horário do comércio é muito estendido, mas é muito importante essa homenagem porque a gente vê a importância que a gente faz. Às vezes a gente fica meio, tipo assim, não é muito valorizado, mas com essa homenagem a gente vê o valor de cada um aí, de cada função que a gente tem no comércio. É motivo de grande alegria para mim e acredito que para eles também. É uma maneira deles se sentirem motivados e reconhecidos por essa homenagem que o sindicato e a Câmara fazem a eles. É claro que nós não conseguimos fazer para toda a categoria, né? Então a gente escolhe umas pessoas para que elas transmitam o reconhecimento, a festa, o dia do comerciário. O vereador Marcos Abdala enfatiza o quanto o coletivo é essencial e o quanto a atuação dos comerciários faz a diferença para o município. Todos são importantes, é um elo muito importante. Nós temos os patrões, temos os clientes que compram, os fornecedores e os comerciários que trabalham. E trabalham muito. Quanto mais temos crise, mais eles se reinventam, se desdobram, se oferecem, se dão para que o trabalho continue, para que a população seja atendida. Isso é importantíssimo para a nossa cidade. Isso gera renda, divisa, emprego, gera bem-estar social. Então, nada mais justo do que reconhecer essa classe que passa horas em pé, que deixa a sua família preocupado e está sempre com um sorriso no rosto, atendendo a necessidade da população. O que seria de uma cidade se não tivesse um comércio? E Piracicaba tem um comércio muito pujante, por sinal. Então, por esse e demais outros motivos aí, é que a gente resolveu, sim, fazer essa justíssima homenagem aos comerciários. E todos os comerciários que estão nos assistindo, nos vendo, se sintam todos homenageados em nome desses 10 que foram escolhidos. Porque outros anos virão e mais serão homenageados. Parabéns a todos vocês. O presidente da Câmara, vereador Gilmar Rota, também parabeniza a categoria de comerciários da cidade. É muito importante valorizar essa categoria, que são pessoas que se dedicam no dia a dia, na venda, mostrando para o consumidor final o que é importante e o que não é. Então, a Câmara de Vereadores, através da propositura do vereador Abdala, faz essa homenagem a eles, mais uma vez, mostrando uma gratidão que Piracicaba tem por eles. Também esteve presente durante a solenidade o vereador Pedro Kawai.
Fique agora com a nossa programação ao vivo, com a reunião ordinária desta segunda-feira, que tem em sua pauta 3 moções, 8 requerimentos, 7 projetos de lei, 3 em segunda discussão e 4 em primeira. A tribuna popular será utilizada por Ivair Moisés Medeiros, que falará para que serve a Associação de Moradores. Em seguida, Gilberto Braz de Lima abordará o 8º campeonato do Grupo Cativeiro de Capoeira. E, por último, Fátima Aparecida Eugênio abordará o tema Saúde da População Negra. Durante o expediente, o vereador Laércio Trevisan Júnior fará entrega de moção de aplausos para os participantes do 8º encontro de doadores e receptores de órgãos. O início é logo mais às 19h30. Na próxima quinta estou de volta. Até lá!